E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje, para falar sobre toda essa polêmica, né? Aí que a gente está vendo do Donald Trump, digamos assim, insultando o Papa, né? Chamando o Papa de fraco, coisa que a gente já cansou de fazer aqui, né? Mas é inédito, né? Para um líder como o presidente americano insultar o Papa, né? Falar mal, chamar o Papa de fraco, que é o fraco mesmo, né? É um líder simbólico de uma teocracia chamada Vaticano, né? Um líder milionário, o líder de uma religião que é uma das mais primitivas, que é a católica, uma religião que os seguidores idolatram pedra, né? Os judeus também idolatram pedra, né? Os judeus é que ficam lá beijando o muro de lamentação, né? O muro das lamentações. Então, a gente vê que quanto mais o indivíduo tem essa deficiência mental mesmo, deficiência também, acho que intelectual em algum nível, né? Porque apesar de um papa ser uma figura que tem muito conhecimento, ter estudado muito, né? É como eu costumo dizer, tem pessoas que estudam muito para compensar a burrice, né? É o caso de alguns líderes aí mundiais, né? Que na realidade não são líderes de nada, né? São líderes de um bando de imbecis. Por quê? Quem idolatra pedra, né? Quem acha que. Ai, cara, é incrível, né? Esses últimos dias a gente tem visto aí essas comemorações e nego fazendo peregrinação, milhares, chegou a 1 milhão de pessoas aí, eu acho, uma peregrinação católica que teve aí, por causa de Maria, por causa de santo, gente carregando estátua, né, de pedra, de gesso, idolatrando aquilo ali, sabe? É o que acontece em todas as igrejas católicas, né, por aí. E principalmente nessas épocas de festividade a gente vê muito desse primitivismo, né? Gente carregando, idolatrando estátua. Isso é uma coisa tão infantil, cara. A igreja tem muito isso nessa igreja católica. Negócio de santo, parece uns bonequinhos, né? Igual criança brincando com boneco, né? E a mentalidade do religioso é uma mentalidade meio infantil, né? A gente cansa de falar isso aqui. E o Papa é o grande líder, né? Desse jardim da infância, né? Que é a igreja, que promove todas essas coisas grotescas, né? Uma igreja, né? Olha só, eu acho que muito interessante, muito até coerente a postura do Donald Trump, né? Donald Trump fala que o Papa é um líder fraco, né? Que não está colaborando com ele em relação à guerra lá contra o Irã. Claro, né? Que o Papa vai sempre falar que é pela paz, né? Mesmo porque ele não vai atacar uma teocracia. O Irã é uma teocracia, né? E o Vaticano também é uma teocracia. É um governo religioso que promove essa insanidade para o mundo, né? Que é a religiosidade. Entende? Então, a gente tem que entender, né, que acho que não é uma fala incoerente do Donald Trump, que foi o primeiro aí que teve coragem, né, de atacar o próprio Papa, né? Porque ele sabe que o Papa não é figura santa coisa nenhuma, é uma figura política, né? E o Papa querer defender paz, dizer que é pela paz, uma igreja que queimou pessoas no passado, que torturou pessoas no passado, né? Que prendeu pessoas, que tirou as propriedades dessa pessoa, por isso que a Igreja Católica hoje tem propriedade no mundo todo, graças às injustiças, às aquisições ilegais de terras, né, de pessoas que eram supostamente acusadas de bruxaria, né? Então, coisa assim absurda. Quantas pessoas não foram queimadas na Santa Inquisição, né? Quanta tortura quando a igreja tinha poder de governo, né? Isso não mudou lá no Vaticano. A igreja ainda tem poder de governo. E no mundo isso ainda não mudou. Cada dia mais a gente vê a religião tomando posse de cadeiras no Congresso, né, de bancadas. Nós temos aí a questão da bancada evangélica também, né? Que é de qualquer forma religião interferindo no governo, na política. E a gente vê tudo isso, né, com o nosso olhar crítico, com a nossa visão lúcida, né, que nós somos do clube dos desgraçados lúcidos, né? Porque para ser lúcido nesse mundo aqui só sendo um desgraçado, né? Por isso que eu criei esse clube. Porque você vê um Papa, né, falando
em paz, quando ele é claramente a favor da guerra, né? Claro que ele é a favor da guerra. Da guerra entre as pessoas, porque se ele não fosse a favor da guerra, ele não usaria batina. Porque se você usa uma batina, você está se diferenciando em relação aos demais. Você está se colocando como um homem diferente, como uma religião diferente, né? Como uma religião correta do mundo, como, né, um cara que se coloca como líder de uma religião e se veste de forma diferente das outras pessoas para se diferenciar, está buscando guerra, né? Que é a diferença que traz a guerra. Né? Essa questão de querer impor, né? Não a diferença em si, né? Que todos nós somos diferentes, mas a imposição, né? Através da doutrinação, através da pseudo-moral, né? Toda essa babacada que a gente vê aí. Aí vem o Papa, né? Que é essa figura que muitos aí idolatram como se fosse um homem santo, né? Como eu costumo dizer, quem tem piroca não tem santidade, quem tem buceta não tem santidade, quem tem cu não tem santidade. Então Jesus não tem santidade, Papa não tem santidade, não existem homens santos, nem nunca existiram. Isso é ridículo, né? Pode existir homens que inspiram outros homens, homens que trazem, né, uma sabedoria, né, como são muitos filósofos, mas não quer dizer que sejam santos. Então, essa questão de ficar idolatrando homens é o que traz a guerra. A idolatria, né, por uma figura de autoridade supostamente santa, dona da verdade, né, homem de Deus, aquele que traz, né, aquele que está em contato. O que é o Papa? Né? O Papa é chamado Supremo Pontífice. O que é pontífice? É aquele que faz uma ponte, né, entre o homem e Deus. Olha só, cara, a idolatria. E o Trump teve coragem de falar que um cara é um merda, né? Os caras admiram às vezes, né, o Donald Trump, toda a loucura dele. Eu acho uma figura assim, engraçada muitas das vezes até, né? Porque muitas das vezes ele fala a verdade, o mundo não quer saber da verdade, não é? Tudo bem, ele tem os interesses dele lá no petróleo. Trump tem interesses políticos, claro, né? Líder dos Estados Unidos não podia ser diferente, né? Mas também fala suas verdades, né? Como eu costumo dizer, a verdade é a verdade, sempre a verdade, até saindo da boca do diabo. Então, não é porque o diabo que se falar a verdade vai deixar de ser verdade. Entendeu? Então, tô falando, o Trump falou uma verdade, né? O Papa é um fraco. É um líder de merda, é um líder simbólico. É quase como se fosse um rei, né? A figura do rei, que muitas das vezes não tem importância política quase nenhuma, só tem importância mesmo simbólica, né? E é claro, influencia o mundo. E aí vem o senhor Papa dizer que é a favor da paz, né? Numa igreja que sempre promoveu guerra, né? O cristianismo é, historicamente, né, uma doutrina de divisão, né? De imposição, não de tolerância. Né? É uma doutrina, até hoje o catolicismo ainda pontua situações de intolerância. Né? Na questão sexual, como é que pode, né, um Papa, né, que vai contra a ordem natural, né? Porque Papa não pode ter um relacionamento sexual normal, a princípio, né? Por debaixo do pano a gente sabe o que acontece, né? Que o que mais existe na Igreja Católica é o homossexualismo. E o que mais existe na Igreja Católica é perversão sexual. Né? Não que o homossexualismo seja uma perversão, mas do ponto de vista, né, digamos assim, da Igreja, é considerado perversão. Né? Isso gera o quê? Isso gera guerra, isso gera preconceito. Né? Porque as pessoas têm direito de viver a vida delas do jeito que elas quiserem. Né? Não é uma religião que tem que dizer como é que a pessoa tem que se comportar, como é que a pessoa tem que se sentir. Isso aí é individual, né? Aí chega uma igreja, um papa, né, que é pervertido em si, porque se diz celibatário, né? Como eu acabei de dizer, não existe homem santo, esse negócio de celibato é uma mentira, né? Todo homem tem necessidades sexuais, né? Como eu falei, muito homossexualismo na igreja, a gente sabe disso, né? Só de olhar padres aí, muitos padres, a gente já vê que o cara é claramente afeminado, e que direcionou isso aí para a religião. Mas aí acontece de vários casos aí de abuso dentro da igreja, né? Não é só dentro da igreja católica, dentro da igreja evangélica. Todo lugar que tem pessoas que são idolatradas tem abuso. Na medicina tem muito abuso também, porque as pessoas idolatram os médicos, né? Onde você viu uma mulher se colocar de perna aberta diante de um médico só porque o cara é ginecologista? Entende? Eu não consigo entender isso, né? Um policial, por exemplo, né, na rua, ele não pode revistar uma mulher. Ele não pode apalpar a mulher. É situação de segurança, né? Se tem que revistar, vai ter que apalpar. Vai ter que colocar a mão no órgão genital, tudo isso. Mas o policial homem não pode.
né? Porque é antiético. Aí tem que ter uma policial feminina para revistar a mulher. E por que pode ter ginecologista homem? Eu queria entender isso aí, né? Por que o ginecologista pode mandar a mulher ficar pelada para olhar o órgão genital dela? Não é um homem, igual outro qualquer, mas a sociedade idolatra o homem de branco, né? Acha que o médico é assexuado. Quanto abuso infantil aí de pediatras, né? Quanto ao abuso de ginecologista, abuso de toda a área, abuso de enfermeiros, as pessoas confiam, as pessoas são loucas. Nós estamos aqui para falar, trazer um pouco de lucidez, né? Caralho, nós somos desgraçados mesmo, sabe? Quem é lúcido na sociedade é um desgraçado. Uma sociedade de um papa, papa que se diz santo, né? Todo mundo acredita que é um homem santo, uma porra de um velho que diz que nunca fudeu, mentiroso do caralho, né? Que ostenta uma batina para se diferenciar de todo mundo e quer cagar regra na vida dos casais, o cara que nunca casou, pô. Como é que pode padre dar curso de noivo? O cara não sabe o que conviver com uma mulher nunca soube, né? Gosta de garotinho. Isso aí gosta de coroinha, né? Eu não consigo entender também essa porra, colocar criança na mão desses pervertidos, né? Porque não tem nada na Bíblia que eles seguem que diga que o homem não pode casar. Cara. Isso é uma invenção corporativa, né, da própria igreja. É institucional isso. Isso não é bíblico. A própria Bíblia tem passagem que diz. Eu acho interessante isso, cara. Como é que pode uma igreja que se diz cristã, uma igreja que diz que se pauta pela Bíblia, ir contra a própria Bíblia, né? Tem a passagem na Bíblia que diz: a nenhum homem chamareis pai. A nenhum homem, né? Aqui na face da terra chamareis pai, porque pai só Deus que está no céu, né? Na crença deles. E eles fazem questão de chamar o líder da igreja de pai. Quando o pai seria só Deus, né? Mas papa quer dizer pai, padre quer dizer pai. Então é muita irracionalidade. Até quando o homem vai ficar idolatrando o próprio homem? Aí vem Trump e diz que o papa é um fraco, né? Que o papa é um merda. Tá certo. Por quê? Porque o primeiro papa americano foi eleito por causa do Trump. Trump pediu, exigiu um papa americano e foi eleito o papa americano. Agora o papa fica nessa conversinha de que é pela paz, né? Ele não quer nem saber do que está acontecendo lá no Irã, né? Aquela vida desgraçada daquele povo lá, aqueles ayatolás fazendo o que querem, matando à vontade, apoiando terrorismo, que eu costumo dizer, só existe terrorismo no mundo por causa da religião. Eu nunca vi outra forma de terrorismo. Terrorismo sempre parte de fanatismo religioso. No Oriente Médio, né? É clássico. No Oriente Médio é clássico isso aí. Hezbollah, essas porra aí, desses grupos terroristas, mataram um monte de gente, fizeram um monte de reféns e tá todo mundo passando panos quentes aí, o Papa dizendo que é a paz. Mas para ter paz, você às vezes tem que ter guerra, pô. É um povo fanático, uma teocracia querendo bomba nuclear, né? E inventando que não é, que é para fins pacíficos. Quando é que fanáticos religiosos vão querer tecnologia nuclear para fins pacíficos? Pô, isso é simplesmente ridículo, né? Claro que nós temos vários países aí que tem bomba nuclear, o próprio Estados Unidos, né? Acho que França, tem lá a Coreia do Norte, tem um monte de países aí que tem, mas são países moderados, não são países, digamos assim, não são teocracias, sabe? São países que estão interessados na economia, interessados até mesmo, né, no desenvolvimento do próprio mundo, das tecnologias, né, como a China, a própria Coreia do Norte, né? Tem interesse em tecnologia, tem interesse em melhorar, de alguma forma, o mundo, né? Por mais radicais que alguns sejam, mas o radicalismo religioso, isso é um problema sério, porque o indivíduo pensa de uma forma irracional. Não tá nem aí pra porra nenhuma, tá aí só, né, pros seus princípios religiosos, seu fanatismo. Colocar bomba nuclear na mão dessa gente é um perigo pro mundo inteiro, né? Isso aí, o Trump pode até alegar, né? Que está querendo defender o mundo. Claro que a gente sabe que o Trump quer petróleo, né? Ele quer controlar, né, o Estreito de Hormuz lá, controlar, né, um caminho de petróleo, né, uma via que passa aí 20% do petróleo do mundo. Os Estados Unidos não tem recursos quase, né, em termos de né, recursos como tem o Brasil, né? O Brasil está muito bem nesse momento aí, né, porque nós temos recursos. Nós temos muitos recursos naturais, né? A gente não é tão dependente só do petróleo, mas os Estados Unidos é muito dependente, né? Então,
Claro que o Trump vai querer, né, atacar os locais onde ele pode controlar o petróleo. E daí vai vir guerra, né? E claro, ele vai dizer que está querendo ajudar o mundo, está querendo acabar com essas teocracias, mas nesse aspecto é positivo. Tem que atacar mesmo, tem que destruir mesmo essa parte cultural, né, de teocracia, de crença em homens santos, crença em deuses, governos religiosos que são perigosos, porque esses indivíduos, muitas das vezes, eles podem querer até acabar com o próprio mundo, né, para conseguir ficar lá no meio de um monte de virgem no paraíso. Isso é o islamismo, né? Grande parte do terrorismo do mundo. É o que eu falo. Aí, né, pessoas como nós, somos pessoas lúcidas, né, que nós não nos vestimos com uniforme diferente, nós não nos colocamos com essas túnicas, nós não nos investimos de poderes, supostamente, né, poderes religiosos, autoridade religiosa, para ficar mandando nos outros, dando regra na vida dos outros. Nós só buscamos a racionalidade. Né? Nós, livres pensadores, racionalistas, nihilistas, ateus, vivemos nossas vidas, né, estudando, tentando buscar uma melhoria pessoal. Nós estamos cagando para essa porra desse mundo, no sentido de querer ficar cagando regra na vida dos outros. Eu, por exemplo, não entro em canal de crente para tentar mudar a cabeça deles. Né? Eu não entro em canal de ninguém para ficar lá tentando mudar a cabeça dos outros. Não, nosso trabalho aqui é um trabalho racional, é para poucos. Quem quiser entrar aqui, quem quiser acompanhar o canal, vai fazer isso por livre e espontânea vontade. E nós não estou interessado em mudar a cabeça de ninguém que já não tem ideias parecidas com as nossas, que são ideias racionais, ideias lógicas, ideias pautadas na razão, ideias pautadas na sabedoria, né? Muitas das vezes usando como referência a sabedoria também antiga, né? Os pensamentos mais elevados em termos de comportamento humano, lógico, racional. Comportamento humano até hoje é um comportamento animalesco, né? Que a gente vê por aí são gente se comportando como animais, né? Só a família, né? É um agrupamento de animais para procriar, é só isso, para procriar, para se proteger, para se defender, né? Então cada um cria a sua família, um apartado do outro, né? E o que a gente mais vê é violência acontecendo dentro das próprias famílias, porque é o pensamento de bicho. Eu costumo sempre dizer isso aí nos comentários, né? Família para mim é coisa de bicho, porque bicho também tem família. Né? Bicho também está preocupado o quê? Só com procriar. É a base do mundo animal, é a procriação. E a violência, né? E a base do mundo humano é o quê? Procriação e violência. Né? Família é isso. É um antro de pessoas agrupadas. Para ali começar a gerar cada vez mais filhote, igual rato. Né? Então se você quer ter uma vida mais sensata, né? Mais condizente com um comportamento mais elevado, é claro que você vai fugir desse negócio de família, claro que você vai fugir dos agrupamentos, e você buscando a sua própria evolução, sem se preocupar com os outros, sem se preocupar com a porra da vida dos outros, você já evolui dentro da sociedade e ajuda a própria sociedade. Porque se você é independente, se você é um cara que não tem doutrina, não tem religião, não fica pregando nada para ninguém, você vai viver sua vida de forma mais coerente possível. Daí as pessoas vão começar até alguns até a te usar como exemplo, né? Te acompanhar, olhar, puxa, aquele cara ali vive de uma maneira racional, aquele cara ali não é violento, aquele cara ali não defende esquerda nem direita, aquele cara ali não tem político de estimação, aquele cara ali não defende time de futebol. Caramba, que consciência é essa? Que consciência libertária é essa? Que consciência neutra é essa? Justa é essa? Não é porque justiça é muito diferente de bondade. Bondade é só o inverso da maldade, só isso, né? Onde tem bondade, sempre tem maldade, e vice-versa. Né? Onde tem justiça, não tem bondade e nem maldade prevalecendo. Tem o quê? Senso crítico. Né? Usa-se as forças de acordo com a necessidade. Seja a força do mal ou a força do bem, né? Como eu falei, as pessoas costumam dizer que são coisas diferentes. Não, são só duas faces da mesma moeda. Nesse país aqui, acho que no mundo inteiro, direita e esquerda, são duas faces da mesma moeda. Donald Trump, Papa, tudo face na mesma moeda, né? Eles se atacam, mas por trás se cumprimentam. E a gente fica aqui igual idiota, né? Acreditando nessas bobagens que aparecem na televisão. É por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui hoje, é para mostrar
Que mundo insano nós estamos vivendo, né? Que mundo infantil, e tanta coisa importante para fazer, tanta coisa importante para se preocupar, né? A educação, controle de natalidade, isso ninguém fala, né? É um país que deixa a violência se expandir. É um país que é muito primitivo ainda, né? Quando é que a gente vai chegar no momento onde a gente vai realmente impor justiça? E justiça é o quê? Como eu falei, não é você vestir farda, não é você vestir manto, né, de santo, não é você vestir túnica, não é você defender uma religião, que é isso que gera guerra, é isso que gera divisão. Onde é que não existe religião? É no ateísmo. É no bom senso, é na racionalidade. E quem é racional não fica defendendo asneira, não fica defendendo questões particulares, né? Crenças individuais, ou mesmo crenças coletivas. Né? Os grupos estão sempre se juntando para se separar de outros grupos. Isso gera muita violência, muita discriminação, muito desrespeito, muita intolerância. Que a gente é obrigado a conviver. Né? Nós somos obrigados a conviver com as diferenças. E qual o problema das diferenças? Desde que você não queira impor suas diferenças aos outros, né? Como é um cara que veste uma túnica e diz que é um homem santo. Ele está querendo impor uma visão ao mundo todo. Uma visão que é uma visão primitiva, animalesca. Né? Como eu falei inicialmente, não existe homem santo com piroca, não existe mulher santa com buceta, não existe ser santo que tem cu. Sabe, nem Jesus. Olha a barriguinha de Jesus lá, como eu já falei no outro vídeo, né? Tá o quê? Cheio de tripa, cheio de fezes, né? É isso que tem na barriga de Jesus, que tem na barriga de todo mundo, né? Jesus tem piroca, Jesus tem cu, Jesus peidava, tudo isso, né? E muito provavelmente também fazia sexo, né? Porque tinha piroca, né? Ou Jesus nunca ficou de pau duro. Então Jesus deveria ser o quê? Um trans? Porque se a piroca de Jesus não tem função, né? O cu deve ter, né? Não sei. Porra, porque um homem que não tem a função do pênis, ele é o quê? Ele deve ser um trans, né? Tem muito trans por aí que por ele tirava até o pênis, né? Aí você vê, e o indivíduo coloca isso como santidade, né? O indivíduo que tem pau e não tem... É por isso que muitas vezes Jesus é retratado com aquela face afeminada, né? Ninguém pensa nisso, ninguém fala nisso, nós estamos aqui para falar. Entende? Quem quiser ficar ofendido, que fique, porque isso aqui, como eu falei, eu não entro em canal de crente, eu não entro em canal de católico, não entro em canal de ninguém para criticar ninguém. E aqui nós temos as nossas ideias, o que eu estou falando não é nada demais, o que eu estou falando é simplesmente uma visão racional. Quem ficar ofendido, porta da rua, sementinha da casa. Ou você não pode, ninguém pode, né, uma figura pública não pode ser criticada como o Papa. Eu não respeito o Papa, não respeita a minha intelectualidade. Né? Eu sou obrigado a ouvir essas asneiras, que Maria, mãe de Jesus, Jesus é Deus, tudo isso aí, né? E eu vi que o Papa é um santo, que nunca fudeu, que nunca ficou de pau duro, que é um celibatário, né? Um homem santo. Eu sou obrigado a ouvir essas asneiras, né? Eu sou obrigado a ter meu aspecto intelectual ofendido por esses líderes, e eu não posso criticar, né? Pô, que piada. Então, tô falando, gente, a única forma de você conviver bem com as diferenças, a única forma de você se entender, você já reparou, né? Que quando instituições se entendem mais, né? Quando as pessoas se entendem mais, quando pessoas chegam ao a mesma conclusão, né? Ao mesmo senso comum, sempre o que pesa ali, o que está norteando essas pessoas é a racionalidade, é a lógica, é a ciência, né? A ciência não vai contra si mesma, entende? Cientistas não estão brigando uns com os outros, porque a base é o método científico, né? É investigativo, né? O método investigativo. Dentro da polícia é assim, dentro da justiça é assim, dentro de qualquer instituição nobre é assim. Só dentro da religião que não é assim, né? Dentro da religião vale opinião, vale crença, vale doutrina, vale todo tipo de asneira intelectual, né? Todo tipo de abuso intelectual, idolatrar pedra, correr atrás de santo, fazer romaria, idolatrar papa, entende? Então por isso que eu acho que o papa tem que ser esculachado mesmo, como foi pelo próprio líder dele, né? Porque quem elegeu o papa americano foi o Trump. Trump que deu essa ordem aí e acabaram elegendo o papa americano. Agora o papa americano tá de palhaçada, dizendo que é pela paz, né? Matou pra caramba a igreja dele, o legado dessa igreja católica é um legado de
tortura, de morte, Santa Inquisição, de perseguição, de guerra religiosa, e agora é pela paz, né? Tá bom. É bem conveniente, né? Você não precisa se envolver, né? Eu falo na paz mundial. Que paz, cara? Se você veste túnica, você não é a favor da paz. Se você defende uma religião específica, você é a favor da guerra. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, ou seja, se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo as novidades dos vídeos. Se gostou desse vídeo, nos dê um like. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.